importante nessa aula é você entender as diferenças entre linguagem conotativa e a linguagem denotativa. Bom, a linguagem denotativa é a linguagem usada no seu sentido literal, dicionarizado. Portanto, as palavras sendo utilizadas com um sentido mais comum, né, de uso comum. Já a linguagem conotativa ela vai depender do contexto. Então, ela é inserida no contexto e o seu sentido pode ser modificado. E é aí que entra a importância dessa linguagem para o texto literário. A linguagem conotativa é utilizada muito nos textos literários, exatamente para a construção de imagens, que é necessária para o autor. Tanto nos poemas quanto na prosa, a gente vê a utilização da linguagem no seu sentido figurado. E aí entram as figuras de linguagem também como um forte instrumento, né, de apoio à construção de imagem do autor para o seu texto. Bom, para a gente elucidar com mais clareza esse tipo de questão, né, dentro da questão do Enem, vamos ver agora uma questãozinha feita para vocês, explorando esse recurso. A tirinha do personagem Armandinho conquistou a rede social e parte desse sucesso se evidencia pela visão mostrada através do menino a respeito do mundo, suas impressões e reflexões. Bom, aí vocês vão ver então o quadrinho do Armandinho. No primeiro quadrinho, a mãe diz: "Hoje as pessoas não têm tempo para pensar, filho." E ele diz: "Que pena, porque se pensassem, teriam tempo." Bom, a partir do quadrinho, vamos ao enunciado, que diz: "É possível perceber o uso conotativo no diálogo entre a mãe e o filho, Armandinho, principalmente pela troca de palavras, invertendo o pensamento realizado por ela no início da tira. Observando com cuidado o momento entre os personagens, pode-se dizer que..." Vamos ver cada questão então. Letra A. O menino utiliza a ação de pensar das pessoas no sentido metafórico, ou seja, num plano figurado. Bom, a ação de pensar utilizada pelo Armandinho não é no sentido metafórico, é no sentido literal mesmo, portanto ele utiliza a linguagem denotativa. Letra B. Há por parte do menino uma ironia, desprezando o tempo, revelando o humor pretendido pela tira. Bom, nesse caso, não há ironia por parte do menino, há, na verdade, uma reflexão, né? Inclusive, ele diz que pena. E essa pena que ele está, né, expressando aqui não é no sentido irônico. Letra C. A partir de uma visão antitética ao que foi utilizado pela mãe, o menino mostra sua visão em relação ao comportamento das pessoas diante do tempo, no qual é possível aproveitá-lo. Então, vamos ver essa questão. A partir de uma visão antitética ao que foi usado pela mãe. Então, ele tem uma visão contrária, né? É importante reconhecer aí a figura da antítese, que revela os opostos. O menino mostra sua visão em relação ao comportamento das pessoas diante do tempo, no qual é possível aproveitá-lo. Então, ele inverte a opinião da mãe, bem de acordo com como apresenta o enunciado, né? Que fala sobre a inversão de pensamento do menino em relação ao que é dito pela mãe no primeiro quadrinho. Portanto, é letra C, mas vamos continuar. Letra D. A mãe, para explicar o comportamento das pessoas de hoje, utiliza a palavra tempo em seu sentido literal, no caso cronológico. Bom, aí é o caso de se pensar, né, literalmente, que as pessoas teriam que parar para o tempo do pensar, né? E não é esse o tipo de raciocínio que ela está levando para o filho. As pessoas não terem tempo, até tem uma relação cronológica sim, mas não é parar num horário, num dia, então isso invalida a questão, porque ela não tem o seu sentido literal realmente. Letra E. O menino realiza uma comparação entre o ato de pensar usado por ambos personagens, revelando um conceito paradoxal, evidenciado pela expressão do personagem do sapo. Bom, não existe nenhum tipo de relação paradoxal do menino, tá tudo bem claro, não há nada de complexo, né? O que invalida a questão. E o sapo, coitado, muito menos, que ele só está atento à conversa dos dois. Então, também não é a letra E. Nosso gabarito, então, é letra C.